Sejam muito bem-vindas. E nesse movimento da busca pelo feminino, e é tão interessante esse movimento do feminino, porque muitas vezes as pessoas acham que é somente comportamento, e não é só comportamento. Na realidade, o que acontece com o cultivo do feminino, a cura do feminino, é devolver você para você mesma. Então, tem esse movimento de me reconectar comigo. Às vezes, as pessoas confundem, para eu atrair um homem de valor, né? Esse é um termo que eu não gosto de usar, porque todo ser humano tem valor. Ou para atrair homens mais masculinos, então, nesse movimento de atrair homens mais masculinos, eu preciso ser mais feminina. Então, Jane, desliga, por favor. E aí, nesse movimento de realmente ativar o feminino, não é somente um botãozinho, é um caminho de reconexão com o seu mundo interno. Ou de até conexão, porque muitas vezes você não teve esse movimento de adentrar o feminino. Então, é nisso que a nossa aula vai falar hoje, que é justamente como é que eu acesso o feminino, o que é essa energia feminina, como eu busco isso, como olhar para esse feminino. E nós vamos olhar para as feridas, é o primeiro passo realmente para que eu possa conseguir adentrar esse feminino, que é profundo e que também ele é progressivo. Com o tempo que eu vou conseguindo acessar esse feminino em mim, e aí sim desenvolver. E não é sobre estereótipos que muitas vezes trazem da mulher meiguinha, da mulher bonitinha, né, que é a sensível que precisa de ajuda. Não é sobre isso. É sim sobre acessar o seu mundo interno. E ao acessar o seu mundo interno, você consegue enxergar a grandeza, a potência de quem você é, que essa é a parte mais bonita do estudo do feminino, dessa busca pelo feminino. E óbvio que nós falamos aqui das constelações sistêmicas que também adentram esse movimento de conexão com pai, com mãe, com a vida. Então, está bem unidas nessas teorias. E para começar hoje eu estou aqui errado aqui, agora eu voltei. E para começar com a busca do feminino de um modo mais, vamos dizer assim, profundo. E aí agora a gente vai adentrar sobre como... Quando eu escutei essa frase a primeira vez, essa frase me impactou muito, né? Eu escutei a primeira vez essa versão parecida do Hélio Couto, quando ele falou que o mundo só vai evoluir quando as mulheres forem exaltadas, valorizadas, zeladas. E sim, o mundo só vai evoluir quando houver a valorização do feminino. Isso me tocou muito. Foi a partir dali que eu falei assim, eu tenho que trabalhar com isso. Realmente virou um chamado. E é óbvio que é um estudo profundo. Às vezes a gente pensa que é algo rasinho, mas não é. É mega profundo. Então, com essa frase da Melinda, né? Se você quer elevar a humanidade, empodere as mulheres. Porque a gente vê, e eu vejo isso muito nos meus atendimentos, o como as mulheres chegam feridas. E no processo ali terapêutico, elas elevam e conseguem olhar para a vida. E nesse movimento, elas fazem um mundo melhor. Né? Os mundos mais... Simone, desliga o microfone, por favor. Obrigada. E aí, nesse movimento, o mundo fica mais belo.
faz um mundo melhor, justamente nesse movimento de acesso ao feminino, de elevar as mulheres, valorizarem essa potência de vida que elas têm dentro de si, né? Então, desde 1990, a narrativa feminina mudou bastante. O olhar para as mulheres, as questões de identidade, de relacionamento, de conexão e de empoderamento, né? Mostrando o quanto avançamos e o quanto podemos avançar quando estamos unidas, né? Então, se a gente for analisar o quanto as mulheres avançaram, vocês conseguem entender o quanto as mulheres avançaram? Vocês já ouviram falar do Estatuto da Mulher Casada? As mulheres no Brasil só puderam administrar as suas propriedades com autonomia a partir do Estudo da Mulher Casada em 1962, que aboliu a necessidade de autorização do marido. Permitiu que as mulheres casadas tivessem autonomia para abrir contas bancárias e empreender. Em 1974, as mulheres conquistaram o direito de obter cartões de crédito. Então, a gente está falando aqui de algo que aconteceu há pouquíssimo tempo. Então, a mulher brasileira só conseguiu ter autonomia em 1962. Então, antes disso, ela era completamente dependente do marido. Em algumas lives eu já trouxe isso, mas eu reforço. Eu tenho uma amiga que as tias delas não receberam herança porque eram mulheres. Então, elas ficaram sem herança do pai só pelo fato de ser mulheres. Então, aí a gente vai entendendo como é esse movimento de repressão. E também entendendo o quanto nós carregamos isso na nossa pele, na nossa célula, dos traumas não resolvidos das nossas ancestrais, né? Que na visão sistêmica a gente sabe que tudo aquilo que não é resolvido numa geração, ele é passado para a próxima geração, até que alguém decida olhar para aquilo e resolver essa questão do sistema. Então, nesse movimento, o que acontece muito realmente, que é muito profundo, é que as mulheres carregam muitas feridas de se sentirem desvalorizadas. E essa busca do feminino não é para diminuir a mulher, não é para enquadrar ela num lugarzinho de ser submissa. Muito pelo contrário, nós avançamos muito. E, na realidade, o que nós vamos buscar hoje é um equilíbrio daquilo que nós buscamos e de buscar a energia feminina de um modo completo, verdadeiro, porque a questão em relação ao feminismo, o que aconteceu? As mulheres entraram na cultura dos homens. E, nesse movimento, somos iguais. Não, nós não somos iguais. E não, o mundo não olha para as mulheres com uma visão feminina, é sempre com uma visão masculina. E se a gente for analisar todo o movimento, o que acontece? As mulheres sempre são desvalorizadas. Elas podem estudar mais, trabalhar mais, e aí a gente vai adentrar essa questão das dores das mulheres. E nesse movimento, o que acontece muitas vezes é que a mulher entra no mundo masculino com um jeito masculino e perde sua essência. E aí a gente entende que a gente ainda está dominada por esse modelo do patriarcado que não tem nada a ver com o feminino desse movimento. E somente com a Constituição de 1988 que foi estabelecida a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres no Brasil. O nosso país ocupa agora eu esqueci como é que fala, mas aí você vê na colocação do ranking global, estamos no lugar 133. Então, aí a gente vai entendendo que na representação parlamentar, nós não somos representados. Mulheres não confiam em mulheres.
Mulheres não votam em mulheres. Isso é uma realidade que nós vivemos. E aí isso expressa a dor profunda do feminino que as mulheres carregam, né? E então nós ainda não acreditamos no desempenho da mulher na política. E muitas vezes somos diminuídas por estarem lá. Imaginem as mulheres que estão lá, o quanto que elas sofrem de pressão dos homens, que é um ambiente altamente masculino. E aí a gente vai entendendo que ainda nós não somos tão companheiras umas das outras, não apoiamos umas às outras. Nós temos aí mais da maioria na população brasileira. E se nós mulheres decidíssemos votar só em mulheres? Eu acredito que seria uma revolução imensa. Como vivemos em uma sociedade que vê o mundo a partir da visão masculina, muitas mulheres ainda internalizam a voz patriarcal, que lhe diz que elas têm menos valor. E aí elas vão em busca desse valor, brigam com o mundo em busca desse valor, sendo que nós, mulheres, temos já esse valor impresso em nós. E olha que interessante. Para quem está na live no TikTok e no Instagram, eu estou aqui mostrando os slides da aula. Se quiser vir para a aula, manda um direct que eu coloco vocês no grupo gratuito, tá? E aqui eu estou mostrando um estudo de como as meninas se comportam no intervalo da escola e também como os meninos se comportam, o movimento deles dentro do pátio da escola. E aí a gente entende o quê? Que os meninos, eles utilizam mais o ambiente escolar do que as meninas. Então, a gente vai olhando que essa repressão, ela ainda existe até hoje, por mais que nós tenhamos avançado, está no inconsciente e isso foi provado. Na maioria das vezes, deixa eu desligar aqui. Eu não vou conseguir desligar. Na maioria das vezes, esses ambientes esportivos e abertos são usados principalmente por meninos e homens, e elas se sentem intimidadas ou correm risco de assédio. Então, muitas meninas se sentem invisíveis desde a infância, por terem sido designadas como mulheres a não desenvolver o seu pleno potencial. Então, as meninas sempre são as que precisam ficar mais quietinhas no canto ou precisam se proteger dos assédios. Então, isso é real. As pessoas não podem dizer que isso não é real. Isso acontece. E a grande parte dos meus atendimentos há essa incidência de assédio na infância, na adolescência, na fase adulta, e as mulheres tendo que lidar com esse movimento. Então, aí nessa pesquisa mostra foto também da quadra de esportes, onde eles ficam ali no intervalo, e aí a gente vai vendo o movimento das mulheres, como elas são mais poldadas e os homens mais livres, desde pequenos. Então, isso acaba repercutindo no inconsciente coletivo. E o avanço veio do jeito, assim, tivemos avanços, sim, mas eles vieram ainda do jeito errado, né? Mesmo com esse avanço, as mulheres descrevem insatisfação, sensação de esterilidade, vazio, dissociação e até mesmo de traição. Está faltando alguma coisa dentro dessas mulheres, que é justamente esse cultivo do feminino que foi tirado. Né? Nós fomos ali moldadas e o tempo todo se nós somos mães e ficamos dentro de casa cuidando dos filhos, somos criticadas. Se nós saímos para trabalhar e deixamos os filhos, somos criticadas. Se estamos no mercado de trabalho
também somos criticados. Então, aí há esse movimento de que, não quis ter filhos, também é criticado. Então, a gente vai vendo com a pressão social imensa sobre a mulher, né? E aí há essa cobrança desde pequena. Eu cresci num ambiente, óbvio que eu acredito que hoje as meninas têm mais liberdade do que na minha época, mas eu fui educada assim: você precisa ser uma ótima dona de casa, senão você não casa. Não vai ter um bom marido, um bom casamento, né? E aí tem esse movimento, né? De, por exemplo, na minha vida, eu fiquei um tempo dentro de casa cuidando dos filhos, e eu ouvia das pessoas que eu era preguiçosa, que eu não queria trabalhar com 3 filhos. Gente, vamos falar sério aqui. Eu trabalhei, na época que eu tentei trabalhar, na época que eu estava com os 3 meninos pequenos, e é bem mais fácil trabalhar, é bem mais simples trabalhar do que criar, educar, buscar na escola, dar banho, fazer tarefa, introduzir valores. Isso dá um trabalho imenso, imenso. E as mães que não conseguem ficar dentro de casa ainda são cobradas por conta disso, né? E aí a gente pode colocar N situações, mas é muito pesado. E a mulher chega dentro de casa e ainda tem essa jornada dupla, tripla, né? Então tem esse movimento que ele é muito enraizado na nossa cultura, né? Isso mesmo, Cláudia. Muitos trazem enraizados na cultura da raça, isso. E aí, se a gente for trazer para a mulher preta, então aí que realmente é mais cruel esse movimento, né? E eu que atendo mulheres negras, eu vejo o quanto isso é pesado. E ainda para aquelas que tentam ali ascender e realmente entrar no mercado de trabalho mais competitivo, mais masculino, elas são altamente humilhadas por serem negras. E aí tem o estereótipo da mulher bonita, loira, né? E parece que ela tem mais avanço do que a negra, mas tem, isso é fato, sabe? Eu vejo isso nos meus atendimentos, aonde a mulher, principalmente a mulher negra, ela tem que se esforçar o dobro da mulher branca para poder conseguir ser vista. E aí a gente vai entendendo que há muitas feridas para serem curadas, e é essa busca da cura do feminino, ou da reconexão com o feminino, que é tão importante nos dias de hoje, né? E a visão sobre o sucesso deixam as mulheres sem tempo, exaustas, sofrendo de doenças decorrentes do estresse e se perguntando como perderam o rumo. Porque elas estão realmente perdidas. Em alguns casos que eu atendo, elas falam: nossa, eu estou cansada de ser forte, eu estou cansada de ter que dar conta de tudo. E o pior é que eu não tenho para onde entregar, não tenho para ninguém, eu tenho que aguentar e continuar. Então, a gente vai vendo esse movimento de que essa reconexão com o feminino é justamente para estabelecer uma ordem interna de tantas feridas que nós mulheres carregamos, né? O mundo sente vazio por não olharem para a natureza feminina, tanto os homens quanto as mulheres. Porque quando a gente vai vendo na visão, e depois eu vou trazer para vocês a visão de Jung, né? Dentro de nós há um masculino também, e muitas vezes o nosso masculino está ferido. Dentro dos homens há o feminino também. E se esse feminino não estiver resolvido e curado dentro desses homens, eles projetam isso nas mulheres de modo infantilizado. Da mesma forma nós fazemos isso, né? E aí é esse movimento desses arquétipos, que são essas energias dentro de nós, que nos movem e que nos auxiliam nesse movimento. Então, é de entender que
há um feminino, há um masculino, que ambos precisam ser curados dentro de nós, né? E aí, nesse movimento, também tenho 3 filhos, muitas vezes me vi assim, cansada. Sim, Claudinha, assim, é interessante, porque nesse movimento, muito obrigada pelos presentes, nesse movimento meu de tentar trabalhar, e aí, o que acontecia? Eu só tinha meio período, eu tentei colocar pessoas para cuidar, não deu certo, e aí eu só tinha meio período para trabalhar. Então, arrumava a casa, fazia tarefa, arrumava menino, levava para a escola. Da escola, pegava ônibus para ir para o escritório, passava a tarde lá, e aí, quando faltava mais ou menos 1 hora para buscar os meninos, eu pegava o ônibus, voltava e pegava eles na escola. E essa foi a minha rotina por algum tempo. Mas teve um dia que teve um engarrafamento quilométrico e eu atrasei. E eles estudavam, como eles estudavam no período da tarde, já estava tudo escuro. E eu cheguei com 1 hora de atraso ali. Hoje em dia eu não lembro se foi 30 ou se foi 1 hora de atraso, foi por aí. E quando eu cheguei na escola, que eu vi aqueles três pequenos com os olhinhos arregalados, assustados, porque eles estavam bem, eles estudavam na época num colégio de freiras, então, assim, eu sabia que eles estavam bem, mas deles ver assim, a mãe não foi buscar, e aquilo cortou meu coração, foi a hora que eu decidi, falei, não, eu vou esperar. Eu pago o preço para cuidar deles. E eu posso dizer assim que hoje, como mãe, eu não me arrependo, porque são filhos ótimos, cheios de valores e princípios, e que estão prontos para o mundo, né? Mas que foi doloroso e eu tive que pagar e pago esse preço, tive. Só que agora eles já estão indo para a fase adulta, o ninho já está praticamente vazio, então há esse movimento de eles estão indo para a vida e agora eu posso cuidar de mim, cuidar da minha profissão, cuidar da minha história, cuidar da minha saúde, né? Então há esse movimento de volta. Mas sim, foi muito doloroso. Agora, para uma mãe que não consegue fazer esse movimento, eu ainda tive essa oportunidade de escolher. E para as mães que não têm essa oportunidade, né? E por isso que o avanço do feminino é muito importante olhar para a mulher como um todo, como figura feminina, né? E hoje o que precisamos resgatar é o desenvolvimento da energia feminina, sanando a divisão interna entre a mulher e sua natureza feminina. Quando uma mulher entende quão maravilhosa ela não se deixa confundir com a ideia de ser um pseudo-homem, sendo masculina. Aí a gente coloca aqui o que é a mulher masculina. Ela quer ter a energia do homem. E não precisa ter a energia do homem, né? Não precisa ser um pseudo-homem, porque a gente não consegue chegar, a gente se machuca quando faz esse movimento, né? E hoje o discurso fundamentalista que prega a volta da mulher no lar é totalmente desatualizado. As mulheres precisam de um novo modelo que entenda quem e o que é a mulher. Hoje as mulheres têm a missão em nossa cultura. Agora essa é a nossa nova missão, que é o que era acolher por completo a natureza feminina, aprendendo a se valorizar como mulher e curar essa ferida profunda do feminino. E aí é interessante quando a gente vai avaliar, mas Marcelo, o mundo não vê a mulher feminina? Não vê. Não vê a começar do trabalho. Nós somos cíclicas. Será que o mercado de trabalho estaria pronto para mulheres cíclicas? Mulheres que conseguem desenvolver mais ali na época da ovulação e que precisam, sim, ter um descanso, um afastamento na época da menstruação. Aí a gente vai entendendo que o mercado não foi feito para as mulheres. E o que acontece muitas vezes? As mulheres interrompem os ciclos,
desconectam com o seu sentir, né? Tomando medicações, tomando hormônios, castrando o seu processo mais bonito dessa evolução do sentir para se encaixarem no mercado de trabalho. Quantas mulheres eu tenho, depois eu vou colocar esse post, de mulheres comentando o quão é horrível menstruar, o quão é horrível passar por esse processo, mas por quê? Porque o mundo não acolhe esse processo. Nós somos diminuídas por esse processo. E é interessante porque, às vezes, a gente tem raiva, e eu posso dizer que eu, Marcela, isso acontecia comigo. Eu sentia raiva no período menstrual, de estar na debilidade que eu tinha, né? Então, assim, eu tinha hemorragias muito profundas, e eu ficava totalmente acamada. Era algo, mas por quê? Porque eu estava tão ferida, eu estava tão machucada, o corpo estava sinalizando, você não está bem. E aí, nesse movimento, quando a gente vai analisar as doenças psicossomáticas, que no meu caso eu tinha um mioma enorme, e nesse movimento eu fiz a retirada do útero, olha a castração que eu precisei fazer. E que quando eu entendi que eu me castrei, que eu castrei parte do meu feminino, me trouxe uma dor tão grande, né? Óbvio que tem exercícios sistêmicos, eu fiz e teve esse movimento, mas justamente porque a mulher não é aceita com tudo que ela carrega, que a compõe, né? E o caminho de acesso ao feminino, ele é progressivo. Carregamos as dores de nossas ancestrais em nossa alma, que tiveram que ser fortes para chegarem até aqui. E nesse movimento, se você for analisar, um dos movimentos que eu mais trago nos meus atendimentos e mostro para as mulheres que eu acompanho, analise a história das mulheres da sua família, tanto paterna quanto materna. Muita coisa você vai se identificar lá, mesmo passando gerações, né? A minha avó, ela trabalhava até tarde, e ela era costureira, e ela trabalhava com lampião, porque na época não tinha energia elétrica. Então, justamente para dar uma vida um pouco melhor para os seus 6 filhos. Então, imagina a luta dessa minha mulher. E da minha avó paterna, que teve aí mais de 12 filhos. E aí a gente vai entendendo o movimento, as nossas mulheres sofreram, e a gente carrega essas dores, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, tem que voltar como era antigamente. Eu falei, não, de maneira alguma. A maioria das mulheres brasileiras, elas não tinham uma vida tranquila, né? Uma vida que elas eram mantidas pelos maridos. Era uma confusão, era um negócio de traição, era homem que tinha 2, 3 famílias. E se a gente for analisar todos os contextos, não é tão romântico assim. Pode ser que numa classe média, numa classe alta, seria mais fácil. Mas a maioria das mulheres sofreram, precisaram trabalhar na roça para alimentar os seus filhos. Então, não tem nada de romântico de voltar ao tempo antigo. O que tem hoje é realmente o equilíbrio de tudo que a gente alcançou e que a gente acabou deixando para trás para conseguir alcançar isso. O nosso feminino é sombrio, o rejeitamos, né? E aí, aqui começa a cisma, o corte com o feminino na nossa atualidade hoje. Nós estamos desconectadas da nossa mãe. E essa desconexão com a nossa mãe desconecta com o feminino, né? Rejeitamos nossa mãe e o jeito que ela viveu,
porque foi a guerreira ou a submissa. E aí a gente olha para aquela figura de mãe e fala assim, eu não quero me tornar igual a minha mãe. Eu não quero sofrer como a minha mãe sofreu. Eu não quero isso. Então, a gente acaba rejeitando essa mulher dentro de nós, né? E rejeitamos automaticamente o nosso feminino ao rejeitarmos a nossa mãe. Então, o mais profundo do processo do feminino é a reconexão com a mãe, né? E essa viagem de volta, ela envolve a redefinição e a validação dos valores femininos, assim como a integração desses valores com as habilidades masculinas aprendidas até hoje, porque a gente precisou aprender a ter foco, a gente precisou, porque nós mulheres, nós somos muito amplas, o homem é focado, e nós precisamos desenvolver várias habilidades masculinas para estarmos aonde chegamos nesse movimento, né? Mas isso não era da época mesmo, porque antigamente o casamento era imposto pelos pais. Minha mãe foi além da época, fugiu para casar com um brasileiro. Tinha essa questão da imposição, porque a mulher ela não tinha valor. A mulher era realmente uma moeda de associações, né? Ou quando nascia a mulher, era despesa para o pai. Então, nós éramos muito diminuídas. Então, a mulher era diminuída extremamente nessa época. E as mulheres fortes que surgiram nessa época, que se destacaram, se você for analisar a postura delas, todas, ou a grande maioria, estavam numa postura masculina para conseguir chegar onde chegaram. E aí a gente vai entendendo que tem esse movimento de desvalorização da mulher. Não ser acolhida como mulher, eu preciso ser homem, eu preciso ser masculina para chegar naquele lugar. E nesse movimento de liberdade, sim, existem essas questões do fugir e tudo, mas a maioria ainda não, mesmo fugindo, não era valorizada. E quantas perderam o contato com os pais e nunca puderam voltar? Isso é uma desvalorização da vida, da liberdade. E aí a gente vai trazendo, se na minha família as minhas mulheres se castram, eu também me castro, eu também me saboto. E aí a gente começa a entender os movimentos de autossabotagem que nós mulheres carregamos. E também vem das nossas ancestrais. Esse movimento ele é muito profundo. Teve uma mulher que eu acompanhei que, quando ela olhou para as mulheres da família dela, ela assustou. Ela parou o tratamento ali. E aí eu entendi o quê? Que a lealdade sistêmica dela é tão grande que ela fala, eu não posso avançar assim como vocês não avançaram. Eu não posso ser feliz assim como vocês não foram. Eu não posso ganhar dinheiro assim como vocês não ganharam. E aí a gente vai entendendo que as feridas são muito profundas, e por isso que a constelação familiar é uma ferramenta incrível para quem sabe usar. Então, de realmente entender que ali tem uma reprogramação do sistema familiar, onde eu deixo esses traumas que não são meus com quem é de direito. E aí a vida fica mais leve para que eu possa, com as minhas forças e a minha responsabilidade, traçar o meu caminho, sem os pesos das minhas ancestrais. Porque esse movimento realmente é um movimento profundo. E é só analisar a história. O dia que eu coloquei, as meninas mais antigas já conhecem essa história, que a minha história estava se repetindo, igual da minha avó, igual da minha mãe, os movimentos muito parecidos, aí a gente vai entendendo que nós não somos tão livres quanto pensamos. Somente quando a gente consegue romper essas lealdades sistêmicas é que a gente consegue realmente olhar para a vida.
Muitas mulheres buscaram validação dos sistemas patriarcais, ficaram duras, olharam para a performance e esqueceram de si, valorizaram a figura paterna, rejeitando a materna. Buscou sempre a aprovação do pai e dos valores masculinos. As mulheres foram retratadas como passivas, manipuladoras, improdutivas, distraídas, volúveis e emotivas para dar conta do recado. E aí, nesse movimento, há a rejeição do feminino, né? Então, assim, se eu sou considerada como passiva, como manipuladora, como improdutiva, distraída, volúvel, emotiva, e aí a gente vê essa completa desvalorização, fala, não, eu vou para o outro campo, o campo do meu pai, porque já que a minha mãe é tudo isso aqui, então eu vou para o campo do meu pai. E aí, quando a mulher vai para o campo do pai, ela se desconecta de si mesma. E isso acontece muito com a dinâmica que nós chamamos de filhinha do papai, né? Aonde o pai é tão precioso que essa mulher não consegue se relacionar, não consegue ter relacionamentos profundos, porque emocionalmente ela casou com o pai. Ai, mas ela, que horrível ver isso, é horrível mesmo. Porque emocionalmente não existe nenhum homem capaz de fazê-la feliz como seu pai. Ou essa filhinha do papai, todas nós temos um pouquinho, em algum grau, de filhinha do papai. Ou então essa mulher, ela busca em outros homens aquilo que não teve do pai. E aí ela quer que os homens a cuidem como papai. Então, isso é muito quando vem nos meus atendimentos que trazem assim, Marcela, eu não vou falar para o meu marido que eu preciso, ele tem que saber. Eu falo, como assim ele tem que saber? E eu falo assim, por quê? Porque é o papai que chega e fala assim, filhinha, o que você tem? Conta para o papai. Aí a gente vai entendendo as dinâmicas inconscientes que nós temos, né? E nesse movimento é o quê? A gente fala, não, adulta fala, tá doendo, não aceito isso está incomodando. A mulher na postura da menina, que projeta essa figura nos homens, ela espera de todos os homens que cuidem dela. E aí a gente vai entendendo que ela está dentro dessa dinâmica. E aí essas mulheres entram em alta performance, não para olhar para as mães, é para deixar os pais orgulhosos. Ó, papai, eu consegui. Geralmente elas são desconectadas da mãe, ou ela entra num triângulo amoroso. Então ela fica entre o pai e a mãe. E aí, nesse movimento de ficar entre o pai e a mãe, torna-se rival da mãe, ela também acaba entrando em relacionamentos triangulares. Ela acaba ou traindo ou sofrendo traição, justamente porque isso não foi bem resolvido dentro do seu seio familiar. Mas óbvio que com as constelações, com a filosofia sistêmica, a gente consegue resolver isso. Mas essa é uma das características da traição. Essa é uma das características que demonstram porque que, às vezes, a pessoa não consegue ficar em relacionamentos. E aí, tem um caso que esse foi um caso de estudo e foi muito interessante. A filha tinha uma veterinária junto com o marido e essa clínica não avançava. E aí, quando foi analisar, e foi perguntado para ela, falou assim, mas quando está em crise, o que acontece? Aí ela falou, eu chamo meu pai. E aí o pai dá conta. E aí ele foi e perguntou, o constelador, mas e sua mãe? Onde está a sua mãe? Ela fez uma cara de nojo tão grande, como se a mãe não significasse nada. Às vezes essa mãe ela está ferida e está ausente emocionalmente também. E aí a gente vai entendendo que essa ferida é muito profunda.
E aí essa é uma dinâmica perfeita de filhinha do papai, porque esse pai colocou essa filha no lugar da esposa. E aí dedica mais atenção, e aí no movimento sistêmico, quando a gente vai olhar, é o quê? Primeiro é o casal, depois os filhos. Sempre, não, na ordem é essa. A gente não interfere. Agora, quando um filho se torna mais importante do que o próprio casal, ali a gente já vê essa inversão de lugares dentro do movimento, que depois eu trago mais para vocês. E aí, olha esse movimento. Não sabe como parar ou dizer não. Se sente culpada só de pensar em decepcionar qualquer pessoa que precise dela, a ponto dela, assim, vamos dizer assim, tá tendo uns errinhos aí, gente, porque eu realmente estava cansadinha quando eu fiz esses slides. Então, das realizações que a tornaram um vício desconectando de sua essência. O que sobrou foram as doenças, as ansiedades e o vazio existencial. E aí, o que acontece aqui? A mulher vai trabalhar, vai para o mercado de trabalho para não quero depender de homem, que também isso também é algo que vem de gerações. E aí eu vou ter a minha autonomia, vou ter meu dinheiro, eu vou ser excelente no meu trabalho. E aí ela serve a quem? Aos chefes. Ela precisa entregar resultados. Então, elas só transferiam o serviço de um lugar para o outro. E não se sente valorizada e busca essa valorização nesses ambientes. E aí a gente vai entendendo que a gente não é tão independente quanto a gente pensa. Aprendeu a fazer tudo com lógica e eficiência. Sacrificou sua saúde, seus sonhos e sua intuição. E hoje não consegue sentir. O principal interesse da mulher é criar e acolher. Ela é capaz de criar um corpo, de criar uma alma, de criar uma cultura, de criar uma comunidade. Acolheu o masculino e esqueceu como criar e acolher a si mesmo. E agora decidir parar de seguir essas regras do patriarcado, a mulher não sabe qual caminho seguir. Estamos todos perdidos. Se eu não posso, então eu não posso realmente seguir as regras do patriarcado, quais regras eu vou seguir? E aí é nesse movimento que a gente entra e fala assim, bem, a gente tem que traçar um novo caminho, um novo movimento. E aí, nesse movimento, a gente vai entendendo que há esse cultivo realmente do feminino, da valorização do feminino. E aí a gente vai entendendo o quanto estamos presas ainda dentro do patriarcado. E a gente sabe que a mudança ela é assustadora, porque pensa, eu não posso me conectar com aquele modo de produzir que os homens têm. O nosso modo de produzir certo, ele é mais eficiente, mas teria que reprogramar toda uma cultura. E só que aí a gente começa esse movimento dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa rotina, que é isso que eu fiz os exercícios terapêuticos leve feminina. São 21 dias de exercícios terapêuticos com acompanhamento para que você consiga introduzir hábitos do dia a dia, que às vezes fala assim, gente, é banal isso, mas eu não fazia. E aí, de realmente olhar e cultivar a si mesmo. Né? Mas o que é interessante de toda mudança, né? O que é mais bonito, que se há medo da mudança, é porque ali tem força. Porque senão você não teria poder se não tivesse medo.
Você nem pensaria na questão da mudança. E que você aceite ser esse caminho de morte de quem você é para quem você deseja se tornar. Qual é a mulher que você deseja se tornar? Temos uma ligação com a natureza, e essa parte é uma parte muito bela, que ainda não aprofundei, mas eu vou aprofundar. Que é sear esse desejo vai em encontro da natureza, de se conectar com a natureza, da água, do mato. E nós fomos desconectadas disso. E olha como é que é interessante essa conexão com a natureza. Nós somos cíclicas como as estações da Lua. Se a gente for analisar, a nossa disposição física também está correlacionada com a Lua. A primeira vez que eu experimentei isso foi muito legal, porque de perceber que em cada fase da Lua eu também me comporto diferente. E nós estamos intimamente ligados. O nosso ciclo menstrual, ele é igual ao ciclo da Lua. E aí a gente vai entendendo o quão a gente precisa, quão é importante, o quanto é urgente a gente precisa se conectar com essa energia feminina. Como funciona? Porque sempre fui a filhinha do papai, mas tive que buscar a força masculina como minha mãe. Não ficou muito boa a pergunta. Então, assim, a sua mãe era uma mulher forte e teve que buscar, mas houve essa desconexão dessa mãe, né? Se eu sou a filhinha do papai, eu tive desconexão com a mãe. Então, se eu fui forte, eu fui masculina com a força do meu pai e não da minha mãe. A filhinha do papai, ela é o tempo todo de olho no pai, ela não tem conexão com a mãe. Ela quer fazer diferente do que a mãe fez, ou diferente do que a mãe é. E aí a gente vai entendendo, por exemplo, muitos movimentos da filha querendo instruir a mãe. Mãe, mas você tem que fazer assim, tem que fazer assado. E aí a gente vai vendo o movimento do eu falo assim, não, ela é maior do que você. Ela tem mais força, ela veio antes. Mas por quê? Porque ela não se reconhece na mãe. Nesse movimento de se reconhecer na mãe, de saber que 50% dela é a mãe, e aí há essa volta para essa mãe. De falar, mãe, eu sinto você em mim. A gente pode estar até distante de corpos, mas eu sinto você em mim. Aí há essa conexão com o feminino, que torna a mulher leve, suave, atraente. E aí você vê uma mulher que está de bem com a vida, que acolhe mulheres, que respeitam os homens. Então, aí a gente já vê que ela está realmente conectada com a vida nesse movimento. E a descida não pode ser apressada. E esse é um problema muito grande quando as mulheres começam esse cultivo do feminino. Porque elas querem fazer logo para chegar logo ao resultado. E isso é uma postura masculina. A força, a rapidez. Eu vou fazer logo, vou resolver logo. E não, o caminho do feminino ele é lento, ele é suave e ele é demorado. E às vezes isso causa uma ansiedade imensa, porque as mulheres querem fazer rápido para melhorar rápido, para estar bem rápido. E esse movimento é um movimento masculino. E quando a gente vai entendendo, não, então é lento. Então eu preciso sentir o hoje, estar no presente. Eu sei que não é fácil, gente, porque eu também oscilo nesses movimentos. Eu tenho uma mente hiperacelerada. E se não for meditação, respiração consciente que eu estou aprendendo, e a yoga, e os movimentos de conexão com o feminino, a gente fica na postura masculina. Então, é um treino contínuo, progressivo.
E ela não pode, essa descida, ela não pode ser apressada, ela é uma jornada sagrada. Então, olhar o feminino como sagrado dentro de mim. Então, sagrado eu preciso ter muito cuidado, muita delicadeza, sem força, com muito carinho. Não apenas para recuperar as partes perdidas de si mesma, mas também para redescobrir a alma perdida. Pode ser que esse território seja um território inexplorado. Pode ser que eu nunca entrei nesse lugar. E aí eu tenho medo de entrar. Justamente a gente entra na questão do modo vulnerabilidade. E nesse modo da vulnerabilidade, ele é bonito, mas ele é assustador. Por quê? Porque nós fugimos das emoções, fugimos do sentir. E é uma postura masculina que também o patriarcado prejudicou os homens, do eu não posso sentir, eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser o homem da casa e resolver tudo, eu não posso chorar, eu não posso desesperar. E aí, o que está acontecendo com os homens hoje? Estão ficando depressivos, ansiosos, porque eles não conseguem expressar, eles não podem expressar. E eu sei que tem algumas mulheres que também passam por isso. Foram muito podadas no sentir, na infância, e que hoje precisa trabalhar todo esse movimento da vulnerabilidade, do eu sinto tristeza, e eu falo que eu estou triste, e eu sinto que eu estou triste. E é um movimento muito... Tem um filme de vulnerabilidade que ele é muito bom, é Amor e Outras Drogas. Nele ali você vê o casal um vulnerável com o outro, de falar da dor, daquilo que é profundo, e a gente só atinge esse movimento de profundidade na vulnerabilidade quando a gente consegue se expressar e acolher o que sente. Não interessa se a outra pessoa entendeu todo o movimento, porque pode ser que ela não entenda e pode ser que ela não acolha, mas você entendeu e se acolheu. E aí você entende que a vulnerabilidade te torna forte, a vulnerabilidade não te torna fraca. E aí, nesse movimento que eu vejo de várias mulheres que eu acompanho, elas têm medo de ser vulneráveis, porque elas entraram nesse modo. Eu não quero sentir, porque sentir dói. E aí, quando a gente traz a reflexão do sentir, ela fala, não, me explique mais. Eu preciso de dados. Eu preciso entender. E eu falava, mas não é sobre entender, é sobre sentir. E essa é a parte mais difícil nos atendimentos, que é sobre o sentir. E muitas mulheres estão desconectadas do sentir. Nesse período de descida, ao curar a ruptura com a mãe, essa ferida que ocorreu com a rejeição do feminino, que é a próxima etapa para se envolver numa real relação entre a mulher e a sua mãe. Então, de realmente entender que o meu feminino vai ser curado a partir da minha real conexão com a minha mãe, de estar em paz com a figura dela. Eu sinto a força da minha mãe em mim, Má, mesmo sem falar com ela. E ela é uma mulher poderosa, linda e sexy. E hoje me sinto assim, amo ela. Olha que lindo. Essa florzinha linda do meu coração passou por todo o processo. E está já em processo de alta. E aí a gente vai entendendo, mesmo com as nossas mães que são mulheres tóxicas, porque aí na visão sistêmica a gente separa o que é mãe e o que é mulher. Porque quando eu falo a minha mãe é narcisista, eu estou separando, eu estou incluindo a mulher e a mãe tudo junto no mesmo pacote.
E aí ela fala assim, não, bem, minha mãe não deveria ser assim, eu já ouvi isso, eu já disse isso. Então, aí nesse movimento, a gente separa a mãe, a figura da mãe, da função da mãe. A função da mãe, muitas vezes, não é bonitinha, ela é tóxica. É uma mãe doente, uma mulher doente, que não conseguiu ser a mãe por completo. E quando eu consigo separar essas duas faces da figura da mãe e das limitações da mãe, que eu também tenho essas limitações, 50% é ela, mas que ela também tem um poder, assim como essa florzinha linda falou, mas não, a minha mãe também tem a parte superior dela, ela é linda, poderosa, atraente, e eu vou entendendo, eu sou isso tudo, eu sou a luz e sombra da minha mãe, eu sou a luz e sombra do meu pai, e quando isso está realmente realinhado dentro de si, um boom de brilho e de leveza que é muito lindo. E passamos juntas, minha terapeuta maravilhosa. E é esse movimento. E o movimento primeiro, sempre o meu movimento primeiro é de acolher, até levar a reflexão e os movimentos de cura com as constelações familiares. E nós conseguimos integrar o todo. E aí a cura do feminino acontece assim, ó, depois que a gente passa por esse processo. E é óbvio que quanto mais a gente vai aprofundando, mais tem camadas, mais a gente vai restaurando, que é um processo realmente da vida toda. O certo é que a cura ocorra dentro da mulher, à medida que ela começa a acolher o seu corpo, a sua alma, resgatando os seus sentimentos, a sua intuição, a sua sexualidade, sua criatividade e seu humor, né? E pode ser que surja, de repente, a vontade irresistível de, por exemplo, fazer um artesanato, uma jardinagem, de receber uma massagem. E olha que interessante desse movimento, de olhar o receber. Porque nós, quando estamos com o nosso feminino ferido, a gente não sabe receber. E receber da vida, receber das pessoas, receber elogios, receber presentes. Realmente receber da vida. E isso está ali alinhado com a figura da mãe, né? E de fazer esse movimento de criar uma conexão, né? Um ninho confortável, acolhendo esse sentimento. A partir da energia que era direcionada para o exterior, que é pouco a pouco redirecionada para dar luz a projetos criativos para redescobrir o corpo e desfrutar da companhia de outras mulheres. Não tem como você ser mais feminina sem a presença das mulheres. E aí, nesse movimento, a gente vai entendendo que nós precisamos umas das outras para nos tornarmos mais femininas. Mulheres ficam mais femininas com mulheres. Agora, ela se sentir mulher é diante de um homem, né? Então, vamos dizer, nesse movimento, nesse olhar hétero. Então, a mulher se sente mulher diante do homem, mas feminina é diante de outras mulheres. Então, quanto mais conexão com as mulheres, mais feminina a mulher se torna. Precisamos ter a coragem de conviver com a dúvida. Olha essa frase. De manter a atenção, de não saber as respostas e a disposição de ouvir a nossa sabedoria interior que implora por mudanças. Então, o que acontece?
com a mulher que ela está na postura mais masculina. Ela quer respostas, ela quer entender a lógica de tudo. Se ela não entende a lógica, se ela não tem controle disso, ela surta. Ou ela abandona, ou ela cai fora, ela precisa ter o controle. E aí a gente precisa manter o desconforto de que a gente não tem todas as respostas, o desconforto de que a gente tem que soltar o controle e a disposição de ouvir a nossa sabedoria interior, que é a nossa intuição. A nossa intuição ali clama por mudanças, que implora por mudanças. E quando a gente está desconectada do feminino, a gente não consegue ouvir a nossa intuição. E ela grita, ela sussurra, ela faz todos os movimentos. E aí a mente agitada muitas vezes não deixa. E eu querer ter lógica, eu querer ter controle. Por que querer ter controle? Porque eu não quero me sentir insegura. Eu não quero me sentir vulnerável. E quando eu tenho controle de tudo, que eu consigo ter a visão de tudo, eu não preciso me sentir insegura. E aí, nesse movimento de controle, eu fico estressada e me desconecto de mim mesma. E nessa fase, né, exigirá aprender a dedicar a arte do equilíbrio, em ter a paciência em ser lenta e sutil, e aprender a integrar os aspectos femininos e masculinos, porque nós precisamos do masculino. No mundo de hoje, nós precisamos trabalhar, nós precisamos focar, nós precisamos ter o nosso masculino ativo. E aí, nesse movimento de encontrar o equilíbrio entre as duas energias, de ter o movimento da ação, do fazer, e o movimento do acolher, do integrar, do sentir, estarem juntos. Esse é o nosso maior desafio hoje. O casamento do sagrado feminino e do sagrado masculino. É quando a mulher pode não apenas servir as necessidades dos outros, mas valorizar e ser sensível às suas próprias necessidades, encontrar lar em si mesma. E eu sei que esse é um dos processos mais difíceis que as mulheres passam. Elas não conseguem, no começo, serem um lar, se cuidar, às vezes, terem solitude desse movimento de realmente, não, eu vou ficar sozinha, eu vou cuidar de mim. É um dos movimentos mais dolorosos que eu acompanho e que eu também já vivi. Porque aí a gente vai entendendo que eu preciso aprender a cuidar de mim. Não vai vir outra pessoa, eu preciso, como adulta, cuidar de mim. E aí há essa integração do masculino e do feminino, do trabalhar, do fazer e do acolher e nutrir. Né? E aí me conta, minhas flores, vocês gostaram dessa introdução da busca do feminino? Ele é baseado no livro... agora eu esqueci o livro. A Jornada da Heroína. O livro A Jornada da Heroína. Nesse movimento, que tinha o livro A Jornada do Herói. E ali, essa autora linda, ela falou, não, vamos fazer a jornada feminina, né? A jornada da heroína. E qual é o papel da heroína? É justamente de buscar esse novo significado do feminino. Não é o frágilzinho que precisa de ajuda, mas de entender que ele tem uma força e uma potência dentro de si, e valorizar essa força e essa potência. Vocês já repararam que uma mulher, quando ela está bem, ela entra num ambiente, ela consegue transformar todo o ambiente, transformar vidas. Isso é um poder que a mulher tem. Uma vez eu ouvi e falei assim, mas Marcela, esse poder não é uma responsabilidade? Eu falei, não, ele é poder.
Porque aí ficou assim, vai ser pesado, o poder está todo em mim. Eu falei assim, é porque você não assumiu esse poder criativo. Agora, o que acontece muitas vezes com as mulheres? Nós somos multiplicadoras. Então, nós multiplicamos vida, estímulos, mas também multiplicamos para o lado negativo. Então, tudo que nos é entregue, nós multiplicamos para o bem ou para o mal. Então, nesse movimento é que muitas se perdem. Então, é de realmente a gente olhar e falar assim, eu vou assumir essa potência criadora que eu sou e vou criar uma nova história na minha vida. Me reconciliando com o meu passado, me reconectando com os meus pais da maneira correta e olhando para a vida. Que esse é o movimento. Achei maravilhoso. Maravilhosas. Estava precisando desse diálogo. Amei. E é esse movimento de realmente trazer o feminino com um novo olhar, de olhar para mim e olhar para as outras mulheres como potências criadoras. Aqui em casa está acontecendo um movimento, isso é magnífico, tem um movimento que a gente está olhando para, assim, aqui em casa, eu só estou com um filho atualmente morando comigo, ele está namorando. E quando a namorada dele chega, eu faço uma festa. É como se uma deusa chegasse na casa, aí ela fica toda fofa, né? E meu filho fica com assim, mas eu falei, nossa, não, entrou uma potência divina aqui dentro da minha casa. Como é que eu não vou saudar essa mulher? Né? E é óbvio que eu estou treinando essa autoestima dela, mas também reverenciando a beleza e a força e o poder de outra mulher. Uma mulher curada, ela não briga com outra mulher. Ela não se envolve em disputas, ela é reconciliada e ela sabe que nós vamos ganhar mais unidas do que separadas. Venhamos, vamos pensar. Separadas, nós somos massa de manobra. Se nós uníssemos, o que nós nos seríamos, né? Então, fica esse convite para vocês realmente, sim, como sempre nos encanta com tanta sabedoria e aprendizado. Obrigada, minha flor. E é de trazer esse movimento realmente para o cultivo do feminino, que é essa proposta nova que eu estou trazendo, e ao mesmo tempo antiga, dentro dos meus sonhos, eu já tinha montado a Jornada Leve Feminina, esse movimento Leve Feminina. Quando eu encontrei as dores das mulheres, eu cataloguei. É uma pena que eu perdi essa foto, mas eu enchi a minha parede de post-it, colocando as dores das mulheres, as soluções, o caminho de como fazer isso. E ali eu fui criando o método do cultivo da flor. E nesse método eu consegui, em 21 dias. Por que 21 dias? Porque é um período de reprogramação. Então, para tornar um novo hábito. E é óbvio que ele vai poder ser repetido quantas vezes forem preciso. Mas de ter esse movimento, desse cultivo do feminino dia após dia, com encontros que vai ter só sobre falar sobre o feminino, e também sobre o movimento de olhar para dentro. Ele é um início, vamos dizer assim, de como é que eu olho para mim. E eu aprendo também a escrita terapêutica, que é algo belíssimo. Quando eu escrevo, sim, escrever com a caneta, papel, eu tiro da mente. E aí, nesse movimento, eu olho para o que eu escrevi, eu reflito. E o avanço e o amadurecimento é imenso. Então, eu fico muito feliz que vocês tenham me acompanhado até aqui. Agradeço a participação de cada um de vocês. Vocês são riquíssimas e valiosas para esse movimento. Divulguem, curtem, comentem, compartilhem esse movimento de acesso
ao feminino. E nós vamos ter aí, então, a gente tem um livro para estudar. Esse foi um capítulo do livro. E nós vamos aí, com certeza, estudar os próximos capítulos de como reconectar com a energia feminina sem perder tudo que a gente já ganhou nesse movimento. Tá bom? E agora eu me despeço de vocês. Obrigada por vocês estarem presentes até aqui nesse movimento. Desejo um bom descanso para vocês e que nós possamos, a partir desse movimento, a gente quer mais, ao mesmo, não mesmo, mas a gente quer mais mulheres ao redor, é uma delícia, sim. Nossa, é lindo, é leve, é alegre ver mulheres juntas, sorridentes e bem resolvidas, e eu te convido para esse movimento. Tchau, tchau.